É isso, muito bom. Shalom, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Que tempo especial, seja bem-vindo. Que expectativa para a gente estar junto aqui nesse primeiro dia. E eu tenho certeza que vai ser um tempo muito específico, muito especial. Então vai aquecendo seu coração aí, se enchendo de expectativa. Se você pode, me ajuda compartilhando com alguém, me ajuda chamando alguém. Se você pode também, coloca aqui, envia aí de onde você está conectado nesse tempo especial. Hoje nós estamos dando início a esse tempo e nós vamos falar aqui sobre o fruto do Espírito. Então nós vamos mergulhar sobre revelando Cristo através do fruto do Espírito. Eu quero convidar você a já aí abrir a sua Bíblia e a meditar comigo. Nós vamos meditar e o texto que eu quero usar hoje é Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. E nesse primeiro dia, só para poder contextualizar você, nós vamos falar sobre... nós estamos aqui tratando sobre o fruto do Espírito. E quando falamos sobre Gálatas capítulo 5, Paulo vai trazer esse conceito e a partir do verso 19, onde nós vamos ler, eu quero tratar com você ao longo desses dias. Então nós estamos aqui no nosso primeiro dia de estudo, está me dando a honra de poder me acompanhar e eu espero que você vá até o final comigo. Se você vai até o final, coloca aí, eu vou até o final. Espero que você vá até o final, não só começando o estudo aqui, mas eu espero que a gente possa ir até o final. Mas eu quero compartilhar com você sobre, quando nós falamos sobre o fruto, né? O fruto, ele está no singular, então, mas ele tem aqui 9 virtudes, né? Quando nós falamos sobre o fruto, nós falamos aqui sobre virtudes que esse fruto pode gerar, o que esse fruto gera, né? Então, nós vamos tratar aqui cada um desses aspectos aqui, né? Então, quando nós estamos falando aqui sobre o fruto, nós vamos tratar a cada um dos desdobramentos dele e é isso que nós vamos então tratar. Eu quero ler com você Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19. Olha o que diz: Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como que já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. No capítulo 5, do verso 19, então, ao verso 21, o apóstolo Paulo está dizendo quais são as obras do Espírito. As obras da carne, melhor dizendo. Nós vamos falar sobre o fruto do Espírito, mas tem um contraponto. Antes de Paulo falar do fruto do Espírito, Paulo vai dizer quais são as obras da carne. Fruto e obras, eu quero que você já vai guardando isso. Há uma diferença enorme sobre o que é fruto e o que é obra. Então Paulo está dizendo que a carne tem uma manifestação. Existe algo que manifesta, que revela. E em Gálatas capítulo 5, Paulo fala sobre a natureza pecaminosa e a natureza do Espírito. Então quando nós estamos falando necessariamente, e o cristão, você sabe algo que tem me marcado? É que nunca antes na história nós tivemos uma geração de cristãos tão parecido com não cristãos. Nunca antes na história nós tivemos pessoas que elas professam a Jesus, que elas dizem crer, mas que a vida delas é tão parecida com quem não crê. E isso é algo que vai contra a verdade do Evangelho, porque no Evangelho não é só a proclamação do que eu digo. A minha vida precisa dar frutos. Não é só o que eu falo. E a gente muitas vezes vive um paradoxo de alguém que diz crer em algo, mas a vida dele não dá frutos daquilo que ele crê. E o que Paulo está deixando aqui é que há uma expressão, a nossa vida vai expressar algo, a nossa vida vai revelar algo. E quando então nós confessamos e cremos e temos uma nova natureza em Cristo, isso precisa resultar em algo que de fato expressa.
E qual que é o fruto do Espírito da vida de alguém? Paulo está falando aqui então, primeiro sobre as obras que a carne gera. Quais são as obras que a carne produz? Então, nós percebemos aqui, e Paulo falando sobre essas obras que a carne produz, as obras que a carne produz são morte. O que a carne gera é morte. A carne está inclinada o tempo inteiro para a morte. Então, e aí Paulo vai falar, e o que eu quero me atentar com você é que nesses dias, o nosso estudo, e aí a gente precisa de entender que a natureza pecaminosa tem uma obra, ela vai gerar algo, mas o Espírito também. E aí a partir do verso 22 ele diz, mas o fruto do Espírito é o fruto. Então, o fruto do Espírito consiste num grupo de virtudes. É um único fruto que tem um grupo de virtudes. O que o fruto do Espírito vai fazer? Nós estamos na geração de cristãos mais parecidos com os não cristãos. Por quê? Porque, de alguma forma, não há permissão para a revelação do fruto do Espírito. Alguém que nasceu de novo precisa ter as virtudes do fruto do Espírito. Alguém que foi regenerado em Cristo necessariamente precisa ter isso. Isso é algo que faz parte. Ainda que vivamos com o paradoxo de ter essa virtude do Espírito e ainda assim, nós estarmos numa carne caída, mas nós precisamos de entender que esse é o padrão. Ele diz, o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Nós vamos estudar então essas 9 virtudes do fruto do Espírito. O que eu quero trazer para você é que nós vamos mergulhar profundamente nessas 9 virtudes com o entendimento de que isso é a expressão de uma vida cristã saudável. Uma vida cristã saudável, e quando nós falamos aqui do fruto do Espírito, o fruto do Espírito Santo, é que agora eu já não sou mais conduzido pela minha vida, é o Espírito que me conduz. O desafio da nossa vida agora é o que Paulo vai dizer aos Gálatas 2:20. Agora não vivo mais eu, é Cristo que está vivendo em mim. E dentro desse lugar, nós vamos perceber que há uma conexão profunda sobre a natureza e aquilo que é gerado de fruto. A natureza da carne vai produzir um fruto. A natureza do Espírito vai gerar outro fruto. Aqui nós estamos falando sobre a beleza do fato de termos sido encontrados. Então, quando nós estamos olhando para isso e quando nós falamos sobre fruto, é interessante porque nós não precisamos forçar para gerar o fruto. O fruto, ele é muito automático, ele é uma consequência direta da natureza que temos. Paulo está dizendo que a carne vai produzir morte. Então, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Por quê? Porque a obra da carne, e a obra, quando nós estamos falando sobre obra, nós estamos falando sobre o esforço, aquilo que a carne está gerando, ela gera morte. Mas o fruto do Espírito gera vida. Mas o que Paulo vai trazer aos Gálatas é o contraste das obras da carne e do fruto do Espírito. Lá no verso 16 do capítulo 5 ele diz, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Andai em Espírito. O Evangelho, ele gerou um poder dentro de nós. Ele mudou as nossas inclinações. O Evangelho mudou os nossos desejos. Ele mudou as nossas afeições. E agora o que Paulo está dizendo é, ande em Espírito. Porque é possível que alguém tenha nascido de novo, mas não ande no Espírito. É possível que alguém tenha tido uma experiência de novo nascimento, mas não ande em Espírito. O tempo inteiro nós estamos revelando algo ao mundo. O tempo inteiro o mundo está olhando para nós e nós estamos expressando algo. Nossa forma de falar, de vestir, o que nós postamos nas nossas redes sociais, a forma com que agimos,
o nosso olhar, a forma com que reagimos, porque é tão marcante o quanto o Evangelho também está vinculado à forma com que reagimos aos nossos inimigos, que reagimos àquilo que para nós não faz sentido. Nós estamos nos comunicando o tempo inteiro e essa comunicação vai além das nossas palavras, é um resultado do fruto de algo que está dentro de nós. E Paulo está dizendo, andem em espírito. Por quê? Porque nós recebemos uma nova natureza regenerada e agora o objetivo é que a nossa vida seja uma expressão de Jesus. Agora o objetivo é que a nossa vida expresse Jesus. Eu, há uns dias atrás, eu ouvi um podcast de um grande homem de Deus e ele dizia que ele participou de uma escola bíblica dominical e ele tinha crescido numa família muito piedosa. E ele disse que participou da escola bíblica dominical. Tem alguém aí, gente, que foi de escola bíblica dominical? Isso aqui é só para quem é raiz. Só para quem é raiz. Hein, Estevão? Estevão está aqui comigo. Me ajuda. Isso aqui, escola bíblica dominical. Tem alguém de escola bíblica dominical? E deve ter os irmãos de escola bíblica dominical. Mas ele falou que participou da escola bíblica dominical, algo assim. E aí a professora falou sobre uma verdade bíblica, né? De que recepcionaram anjos e não sabiam. E aí ele disse que quando a professora falou e ele perguntou, então quer dizer que a gente pode ter tido contato com anjos, pode conviver com anjos e não saber? Ela disse sim. E aí ele disse que ficou muito intrigado com aquilo, porque a partir daquele dia ele disse, meu pai era um homem tão piedoso. O que isso significa? O fruto do Espírito era tão latente, era tão claro. Aqui, a manifestação dessas virtudes, quais sejam que nós vamos estudar, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, era tão visível que ele disse, eu passei a calcular, eu passei a pensar, meu pai é um anjo. E ele disse que tinha temor de falar isso. Mas ele falou, a maneira com que ele trata a minha mãe, a maneira com que ele trata os meus irmãos, a maneira com que ele lida com as pessoas, não tem como, ele é um anjo. E aí ele disse que passou a pensar nisso e ele não tinha coragem de verbalizar, de falar isso para o pai. Ele disse até que ele tomou coragem de falar com a mãe. E aí um determinado dia ele falou, mãe, me fala um negócio, papai é um anjo. Por que ele julgava aquilo? Porque ele via o fruto do Espírito de forma tão clara na vida do pai dele. E aí a mãe dele disse, não filho, não é, frustrou ele dizendo, anjos não casam, seu pai é casado. Mas você sabe, eu ouvi essa história, eu fiquei pensando, esse é o meu sonho. Meu sonho é que os meus filhos olhem para mim e digam, poxa vida, está tão claro Jesus na vida do meu pai. Meu sonho é que os amigos do meu trabalho, que os amigos do meu dia a dia, meu sonho é que as pessoas que convivam comigo, que a minha esposa olhe para mim e diga, tá tão real o fruto do Espírito. Mas você sabe, a obra de salvação que faz com que nós tenhamos essa nova natureza em Cristo, ela não contou com o nosso trabalho. Nós não cooperamos em nada com a obra de Cristo nos salvar. Nós simplesmente estávamos mortos e não tínhamos capacidade e Ele nos chamou para fora. Não existe nada de cooperação humana, mas a obra de santificação, ela é uma cooperação. Chegar a esse lugar da expressão desse fruto. Por que nós encorajamos as disciplinas espirituais? Por que nesses dias encorajar o jejum? Porque nós queremos crescer nisso. Sabe, o apóstolo Paulo nos convida, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, a piedade, né, ela vai consistir basicamente em dois aspectos. A piedade, primeiro, na devoção, na centralidade em Deus, mas em segundo, na semelhança a Deus, no caráter de Cristo. Quando nós estamos dizendo aqui sobre o fruto do Espírito, e é o que nós vamos meditar aqui sobre as virtudes desse fruto, nós estamos falando do caráter. Nós estamos numa era onde as pessoas têm muitos dons, mas que o caráter delas não sustenta os dons que elas têm. Há muitos cristãos que eles confessam Jesus, mas o caráter deles não embasa aquilo que eles creem, não embasa aquilo que eles falam, não embasa aquilo que eles dizem proclamar. Isso sempre é um escândalo, porque quando alguém fala sobre algo, vira um moralismo barato. O problema da religião é que a religião está apegada à roupa que veste, a religião está apegada aos ritos superficiais.
mas aqui o que Paulo está dizendo é que a verdade do Espírito é que tem um fruto, é que essas virtudes vão se manifestar. Eles não, a gente sabe que os traços do fruto não se limitam a essa lista de agradáveis virtudes, mas a lista concentra e resume muito bem a vida que gera o fruto do Espírito. Sabe, nós precisamos lembrar que é nesse lugar e é nessa obra que nós somos incluídos, que nós somos convidados a expressar a beleza de Jesus, a expressar, a revelá-lo, a permitir que em nós seja visto quem Ele é. Que esse fruto agora do Espírito seja uma manifestação, de forma que a nossa vida seja uma expressão real. É tão bom ir aqui caminhando para finalizar esse nosso tempo aqui, mas é tão bom quando nós olhamos para alguém, é tão agradável quando nós olhamos para alguém que expressa de uma forma tão real Jesus. Agora, tendo nascido de novo e tendo essa natureza, precisa ser uma consequência. Sabe, a obra da carne não pode fazer parte de quem somos. Agora talvez você fale, não, então eu primeiro paro de realizar as obras da carne para depois... Não, é pelo contrário. Nós exercitamos, permitimos o Espírito ganhar a primazia e automaticamente nós perdemos o vínculo com as obras da carne. Um cristão e o nosso evangelho precisa ser além simplesmente da teoria que temos. Não existe, biblicamente falando, um evangelho que é teórico. Sabe, se tem a raiz, vai ter o fruto. E é isso que nós estamos clamando, de olhar pelo Espírito. É isso que nós vamos meditar nesses dias aqui. Entender cada uma das virtudes e buscá-las, desenvolvê-las. Não no aspecto de que esteja fora, mas de permitir que elas sejam liberadas. O nosso trabalho simplesmente, e tal qual, quando nós estamos falando sobre uma árvore, nós não precisamos. Uma árvore dá um fruto. E ela não precisa forçar para dar esse fruto. Por isso o Espírito é obra, porque fala de um trabalho, de cansaço. Mas quando nós estamos falando sobre o Espírito, nós estamos falando de algo que é orgânico, de algo que flui. O que a gente faz então? Só prepara um bom ambiente para que isso se manifeste. Uma árvore cresce à medida que nós damos a condição. E essa condição é o que nós falamos aqui, andar em Espírito. É a condição para que esse fruto com as suas virtudes se manifeste em nós. É andar em Espírito, é permitir. Por isso, nesses dias eu quero encorajar você a andar em Espírito, andar em Espírito, andar com a sua mente nas coisas lá do alto, andar sensível. Nesses dias, tem mais alguém que topa esse desafio comigo? Coloca aí, eu vou andar em Espírito. Escreve aí, eu vou andar em Espírito. O que é andar em Espírito? É andar sensível. Eu quero te encorajar nesses dias. Sabe, nesses dias de estudo aqui, eu estou mergulhado num tempo de jejum, mas com desejo, eu quero andar em Espírito. Eu quero estar mais sensível à voz do Espírito. Coloca aí, eu vou andar em Espírito. O convite de Deus para nós é esse, andai em Espírito. E o que vai acontecer quando você anda em Espírito? Automaticamente, você não vai cumprir os desejos da carne. Nós estamos na era da pornografia, nós estamos na era do ódio, das pessoas não conseguirem aceitar o diferente, o contraponto. Nós estamos na era da divisão ideológica, nós estamos na era... Há tantos desafios na nossa era, nós precisamos de andar em Espírito. A resposta e o convite de Deus para nós é: ande em Espírito, ande em Espírito. Permita que o seu coração e que o seu espírito esteja alinhado com o Espírito de Deus e automaticamente você não vai cumprir os desejos da carne, de forma que o nosso cristianismo se torne piedoso, real, de forma que tenha frutos, de forma que quem está ao nosso redor e não é forçado, mas é real, é vivo, é latente, é expressivo, porque esse é o convite de Jesus para nós e a forma na qual nós somos convidados a expressá-lo, a fazer com que o mundo olhe para nós e veja a revelação plena de quem Cristo é. Bom, é isso. Nós estamos finalizando aqui a meditação do nosso primeiro dia e nós vamos mergulhar
nas 9 virtudes aqui desse fruto, as virtudes que compõem o fruto do Espírito, e eu quero te convidar a mergulhar comigo nesse tempo, a irmos juntos fundo nisso. Então eu aguardo você para o nosso segundo tempo. Então eu espero você e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Se você puder, fechando aqui, você pode mandar esse conteúdo para alguém, envia para alguém, compartilha para alguém, convida alguém para estar com a gente e comenta aí, eu vou andar em espírito. Comenta aí, eu vou andar em espírito, e não deixa de pegar esse link aqui, compartilhar para que alguém também seja abençoado com esse nosso estudo, né, revelando Cristo através do fruto do Espírito. Então esse nosso estudo do fruto do Espírito, vamos juntos mergulhar nesse tempo.